fácil, depois de 2 apresentações de ETICS, trazer alguma coisa nova sobre ETICS, mas vamos tentar. Esta apresentação está dividida em 4 pontos. O primeiro, apenas para lembrar, eu acho que grande parte das pessoas estão aqui que viram ouvir falar de ETICS e de nossas técnicas e soluções técnicas. Sabem a composição da ETICS, algumas provavelmente já aplicaram. Vamos apenas lembrar que existem algumas regras. Vamos também tratar algumas vantagens, nomeadamente associadas às vantagens que o cliente sente, o consumidor final sente com a aplicação do sistema deste género. Vamos enquadrar os ETICS no momento atual e tentar perspectivar um bocadinho o que vai acontecer e tentar também saber o que é preciso para aplicar um bom sistema de desenvolvimento técnico. ETICS, já foi dito pela engenheira Maria do Rosário Veiga, tem a cadeira External Thermal Insulation Composite System, uma sigla inglesa para designar o sistema de desenvolvimento técnico posterior. E, relativamente ao primeiro ponto, antes mesmo de começarmos a aplicação do ETICS, temos que saber primeiro se o podemos aplicar. E segundo, se efetivamente o podemos aplicar, o que é que temos que fazer para o poder aplicar. E a primeira coisa que temos que fazer é analisar a base. Estamos, no contexto atual, a falar essencialmente numa progressão significativa da reabilitação. E quando falamos em reabilitação, falamos em suportes provavelmente degradados e que terão de ser devidamente analisados e tratados. Então, uma das primeiras condições, eu selecionei aqui algumas, poderão haver outras, mas como primeira condição será uma boa planimetria. Ou seja, temos que assegurar que vamos colar o sistema, ou que vamos fixar o sistema numa superfície com uma planimetria adequada. Caso contrário, temos que fazer trabalhos para garantir essa planimetria. A segunda situação é a absorção do suporte. Se vamos fazer uma placa, a cola tem que ser aplicada, a placa tem que ser fixada numa superfície que consiga absorver a cola. Okay? Se não houver essa condição criada, temos que criar uma situação adicional para poder aumentar a absorção do suporte. Obviamente, como qualquer trabalho de fachadas, os portos têm que estar limpos, coesos e sólidos. Não se pode entrar a segurar com nada. A isenção de salida. Uma vez que o salido, já foi falado, a umidade capilar pode limitar inclusive a aplicação do ETICS, ou seja, numa situação que se verifique umidade capilar uma parte capilar da parede, faça notar a parte exterior, por isso simplesmente não se deve aplicar a ETICS. Okay? E tem que ser uma parede, uma fachada estruturalmente estável. Tendo todas aquelas condições garantidas, começamos por fixar o perfil e a partir daí começamos a montar o nosso isolante da parede. A montagem do isolante obedece a algumas regras, ou seja, por exemplo, a alteração das placas, seja, digamos, nas faces, seja nos cantos, algumas regras junto aos vãos, não de incidência com o alinhamento dos vãos, uma série de regras. A colagem, preferencialmente, por barramento total nas costas da peça, eu digo preferencialmente porque há outras possibilidades, mas esta é a que nos dará mais segurança relativamente às tensões que podem existir no sistema de vapor. A fixação mecânica, eu diria que será sempre ou melhor, nunca será dispensável, será sempre obrigatório, porque ele só seria dispensável em condições ideais. Nós sabemos nas obras de hoje em dia há tudo menos condições ideais. Por isso, é a nossa garantia que o sistema vai ficar devidamente fixado à fachada. Alguns reforços, as cantoneiras, junto da dilatação, fios de pingadeiras, reforços dos
sistema, depois de ter o isolado todo da casa, sobre ele é aplicado o reboco armado. Essa armadura não é nada mais que uma rede de fibra de vidro com propriedades anti-alcalinas, que vai estar no meio cimentício, tem que resistir ao pH nesse meio, e terá que garantir a sua resistência mecânica, ou seja, deverá estar devidamente colocado no meio de duas camadas e não encostado à base, como muitas vezes infelizmente acontece. Será aplicado posteriormente, após a temperatura do reboco, será aplicado o primário de fundo, à cor preferencialmente do acabamento. Este primário vai permitir reduzir a absorção para depois podermos ver, digamos, a aplicação mais facilitada do acabamento final. E por outro lado, normalmente os acabamentos finais são dos tipos raiados, e se não tiver uma decoração por trás, digamos, vamos ter a heterogeneidade de decoração do suporte. No acabamento final, tem um espesso, pode variar de tipo de granulometria, de tipo de efeito, mas, digamos, a sua espessura vai dar também alguma resistência ao sistema. Não é fulcral, já foi referido aqui, mas é importante que seja um espesso. Relativamente à coloração, também é importante, por razões que já foram faladas, que a coloração do acabamento seja uma coloração clara. Cores médias, cores claras, evitar as cores fortes com índices de absorção solar superiores a 0,7. Foi apenas para lembrar, quem já trabalha com ETICS, quem se fornece ETICS, quem aplica, sabe isto que eu estou a dizer, sabe que existem aplicações. Então, vamos tentar direcionar agora o ETICS para quem não conhece também o ETICS. Então temos que falar de vantagens. Se vamos falar de vantagens, temos aqui duas vantagens que respondem, digamos, à qualidade que o ETICS confere à estrutura, ao edifício, são as duas primeiras. A proteção da estrutura funciona como uma capa, eliminação de pontes térmicas, porque elimina todo o contacto direto entre os elementos que têm condução direta do interior e exterior. E por outro lado, temos duas vantagens que não têm a ver propriamente com a estrutura do edifício, mas com aquilo que o cliente, o consumidor final, vai sentir quando a sua aplicação tiver um ETICS aplicado. Então, relativamente ao conforto. O conforto, acho que se traduz essencialmente em sensações. Isto parte da fisiologia de cada um. Há pessoas que descrevem o conforto como tranquilidade, como paz, sossego, comodidade. São frases que foram tiradas de um artigo em que foi feito um inquérito a certo número de pessoas. E estas foram frases-chave, palavras-chave, que traduziram aquilo que as pessoas entendiam como conforto. Se direcionarmos um bocadinho a um conceito mais técnico associado às questões hidrotérmicas do edifício, é aquilo que se traduz por equilíbrio. As pessoas sentem-se equilibradas quando estão na sua zona de conforto. No que diz respeito essencialmente às questões térmicas, e em termos de vantagens, eu vou reportar essencialmente as questões térmicas, de inverno é, digamos, a altura do ano em que o conforto se torna mais premente quando se fala de aplicação da conversa. Porquê? Porque é assim que eu me sinto quando estou em minha casa no inverno. Okay? Não com um gato, mas com um gato cheio de frio. Por isso, isto não é conforto. Mas o verão também se passa melhor. Okay? No verão, não há grande coisa a dizer. É pôr a cabeça fora da janela e esperar que ela arrefeça. Okay? Por isso, isto também não é conforto. Conforto para mim é isto. É eu poder estar dentro de casa e não ter qualquer preocupação em estar completamente agasalhado ou não ter mais roupa para tirar e não saber o que fazer, transpirar para o lado.
isto é conforto. Mas conforto também é poder estar em casa e não nos sentirmos doentes. Ou se temos doenças, não estamos a agravar as nossas doenças por causa das deficiências do nosso edifício, da nossa casa. Se é a nossa casa, temos que nos sentir confortáveis e não doentes. Como sabem, as crianças, os idosos são grupos de risco, nomeadamente em questões associadas às doenças pulmonares. Mas também é conforto eu saber que no final dos trabalhos eu vou ter a minha casa um outro aspecto completamente diferente. Também é confortável para os olhos. Como disse, conforto é tudo uma questão de sensações. É muito melhor a sensação de olhar para a imagem da direita do que para a imagem da esquerda. Okay? E também é conforto poder trabalhar na minha casa, poder montar o sistema e eu nem sequer precisar de sair de casa. Não estamos a falar de uma pintura, isso acontece todos os dias. Estamos a falar do sistema térmico. É algo que vai mudar as propriedades da nossa casa. E nós nem precisamos sair de lado. Por isso, isto também é confortável. No que diz respeito à eficiência energética, eu provavelmente não sou a melhor pessoa para falar de dados de eficiência energética. Já estiveram pessoas altamente competentes para o efeito. Já foram feitas reflexões sobre esses balanços que devem ser tomados em conta. Não se tem facto que a eficiência energética é um elemento propulsionador do venda dos sistemas antigos. Okay? Este primeiro ponto das intervenções profundas de reabilitação, não sei se exatamente qual a profundidade que nós estamos a falar para ser necessário adquirir o certificado energético, mas existe. As transações obrigam a certificação energética e quando as pessoas querem saber como é que podem melhorar, fazem uma avaliação energética. Por isso, a certificação energética está intrinsecamente associada ao impulsionamento da venda de energia. Mas também, não somos nós que vivemos, é a Organização Europeia de Argamassas, que diz que, por e simplesmente, nós podemos reduzir bastante os nossos consumos com a instalação de LETIX. Ou seja, há aqui provavelmente uma relação muito óbvia entre a instalação de LETIX e a redução da fatura energética. Falam aqui principalmente dos edifícios antigos, nós vimos há pouco os edifícios entre 1960 e 1990 são considerados edifícios antigos e é esses edifícios que provavelmente conseguiremos atingir este nível de redução da fatura. E por isso podemos dizer que é um modo relativamente fácil e económico de poupar energia. Eu sou o que eu digo, ser no artigo de março. Apenas relembrar, quando vamos falar em eficiência energética e vamos tentar ver a eficiência energética, isto, obviamente, reportando a envolvente opaca, às paredes, temos que ter em conta, obviamente, o tempo da parede, a zona do debate, isto já foi tudo abordado. Não digo, é difícil fazer a apresentação sobre algo que já foi falado. E, precisamente, fazer aquelas reflexões, aquelas análises de custos, energia e operação versus investimento, fazendo aquelas análises de ciclos de segurança. Tudo isto tem que ser tomado em conta quando vamos fazer o nosso investimento, para termos também a melhor rentabilidade possível do mesmo. Relativamente ao enquadramento, o ETICS, mas já se faz ETICS em Portugal com algum significado há cerca de 10, 15 anos. Por isso é algo que está a crescer. Provavelmente, na meia dúzia de anos, tem tido o seu maior impulso. E agora estamos numa fase em que poderão começar a aparecer novos sistemas, a nossa técnica, etc. E queremos saber, mas temos ainda potencial, ainda há espaço para mais ETICS. Não é este espaço mesmo, ok? Mas há este. Isto é o tipo de obra que se encontra todos os dias para trabalhar ETICS.
prédios, moradias familiares, obra nova e, essencialmente, reabilitação. E esta diversidade, eu digo, prende-se com a tipologia dos edifícios, prende-se com o tipo de superfícies que nós vamos ter pela frente como desafio, se é o reboco, se é betão, se é alvenaria, convencional, técnica, se são pinturas e o que é que nós temos que fazer para aplicar aquilo sobre pinturas, ou se podemos aplicar aquilo sobre pinturas, superfícies de cerâmica, há muitos edifícios em pastilha e cerâmicos. Os cerâmicos são um instrumento típico do contexto nacional. OSB, uma variedade muito grande de superfícies. Relativamente às patologias, também temos, digamos, alguma complexidade. Estamos a falar de um sistema que é aplicado no exterior, mas também temos que ter em conta patologias que acontecem no interior. Por isso, normalmente estamos a falar de fungos, estamos a falar ao nível das fachadas, descasques, desintegração da própria reboco, fissuras. Há uma série também de patologias que temos pela frente e que fazem deste mercado um mercado desafiante. E também temos os nichos, ou seja, o nicho é tudo que sai fora do isolamento térmico. Já se falou aqui do isolamento térmico, um isolamento de performance, como isolamento acústico antifibrático, como potenciador de alteração da arquitetura. Há uma série de nichos que podemos tentar integrar. Obviamente, o volume é muito inferior ao mesmo, mas existe. Alguns dados. Em 2009, tínhamos uma estatística, uma produção de ETICS enorme, uma aplicação de ETICS nacional enorme de 2 milhões de metros quadrados. O sistema tem vindo a descer. 2012 são os últimos dados que eu tenho, temos cerca de 2 milhões de multas, não chega a 2 milhões e 100 mil metros quadrados. Tivemos aqui uns picos, 2010 2011, provavelmente por obras públicas associadas ao contexto da parte escolar, mas se eliminarmos, digamos, esses picos, podemos ter uma reta tendência que leva a tentar admitir que 2014 podemos chegar a 2 milhões e meio metros quadrados. Especulação, vamos ver as coisas. E o mercado vai continuar focado na reabilitação. Isto porquê? Porque destes 2 milhões de metros quadrados que foram feitos em 2012, já tínhamos 52% associados à reabilitação. Na Europa temos casos em que estamos a falar de 70% associados à reabilitação. Por isso, se nós sabemos à partida que já temos edifícios de habitação em excesso para a população existente, obviamente que não vamos construir mais. Toda a gente sabe que a construção está parada, o trabalho tem que ser direcionado na reabilitação de edifícios. Há também incentivos, pelo menos propostas de intenção de aumentar os incentivos aos projetos de reabilitação. É neste contexto também que estamos a ter alguma aposta. E podemos, acima de tudo, dizer que neste momento, por tudo que vimos e pelo que eu vi hoje lá fora, grande parte de soluções de construção que ainda existem, os ETICS estão na moda. Okay? Toda a gente, hoje em dia, sabe, uma parte toda a gente sabe que é ETICS, toda a gente que está ligada à construção, se não trabalha, se não conhece ETICS, quer conhecer os ETICS. E há muita gente que trabalha ETICS e não conhece os ETICS, infelizmente. E é disso que vamos falar de seguida. Como está na moda, é um mercado altamente concorrencial. É só mais de 2 ou 3 minutos. Está claro, está claro. E como qualquer mercado altamente concorrencial, há uma óbvia degradação do preço da aplicação dos sistemas. E esta degradação aparece por via, obviamente, de intervenções associadas ao sistema. Por isso, podemos falar de materiais desadequados, ou seja, materiais que não cumprem as funções
especializadas, mão de obra não especializada. E este, efetivamente, é um foco que temos vindo a reconhecer que está a proliferar e que temos que dar um trabalho. Porque, no meio disto tudo, fica a pessoa que faz, quando o sistema corre mal, fica desacreditado. Os materiais que foram aplicados até podem ser os melhores do mundo, mas foram mal aplicados. E esses materiais também ficam desacreditados, tal como os fornecedores, e acima de tudo, o consumidor fica insatisfeito. Fez um investimento e o investimento não pega. Muito rapidamente, o que procurar, como é que podemos pôr um travão a esta proliferação de uma aplicação, de um cumprimento das regras. Acima de tudo, trabalhar com sistemas, metas, com sistemas que têm qualidade devidamente comprovada, okay? Seja a nível nacional ou a nível europeu. Formar os aplicadores são nossos clientes, vamos formar os aplicadores, vamos acompanhar os aplicadores, okay? Quer na parte prática, quer na parte teórica, quer em obra, seja o que for. Vamos dar assistência técnica, porque depois de eles aparecerem na formação também é preciso depois acompanhar, ou antes da obra, neste caso com a avaliação de patologias, com aconselhamentos e com o apoio em obra. E o consumidor, o que é que ele pode ter de uma ajuda? Pode ter aplicadores que realmente são reconhecidos pelos fabricantes e pode ter também nós, ao facto, como ajuda. Neste momento está em fase de conclusão com newsletters sobre a questão das intervenções na aplicação da KICS e também está em curso a elaboração de um documento sobre um guia simplificado da aplicação da KICS. Muito obrigado pela vossa atenção.